O que seriam os ciclos biogeoquímicos? Bom, os ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Assim, a matéria no ambiente, embora sofra rearranjos, mantém-se de certa forma constante, pois está sendo constantemente reciclada. Dentro dos principais ciclos biogeoquímicos, podemos destacar os ciclos da água, do oxigênio, do nitrogênio e do carbono. Iremos explicar qual seria a função de cada um. O ciclo da água é um dos ciclos biogeoquímicos mais fundamentais. Envolve a circulação da água entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A água evapora da superfície, condensa-se para formar nuvens e precipita como a chuva ou a neve, e flui de volta para os corpos d'água. A água é vital para todos os organismos vivos. Ela é um solvente universal, facilitando reações químicas necessárias para a vida. Além disso, os organismos dependem da água para transporte de nutrientes, regulação térmica e excreção de resíduos. A água desempenha um papel crítico na circulação de nutrientes como o nitrogênio, o fósforo e os minerais. Ela transporta esses nutrientes através dos sistemas aquáticos e solos, permitindo que as plantas e outros seres vivos os absorvam. Os ecossistemas aquáticos, como rios e pântanos, atuam como filtros naturais, purificando a água de poluentes e resíduos orgânicos, através de processos de decomposição biogeoquímica. A disponibilidade da água doce é limitada, e a gestão inadequada desse recurso pode levar à escassez de água em diversas regiões. A poluição da água e as mudanças climáticas também ameaçam a qualidade e a quantidade de água disponível. Um exemplo é a Amazônia, que em diversas regiões dela estão secando. Aqui mostram alguns exemplos de águas em regiões limitadas e em outras regiões de água em escassez. Ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico que ocorre na natureza e admite a reciclagem do carbono. O elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas. Movimenta-se pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, enquanto no ciclo biológico o carbono movimenta-se pelos seres vivos. Os processos de fotossíntese, respiração e decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. O ciclo do carbono se inicia nas plantas e em outros organismos autótrofos. O carbono possui várias utilizações, que vão desde usinas de produção de energia até a fabricação de joias. Na forma de combustíveis fósseis, o carbono é utilizado para abastecer máquinas, indústrias e usinas. Além de abastecer meios de transporte, carbono é um dos elementos mais importantes para a estrutura dos seres vivos e é responsável por 19% da composição corporal do ser humano, estando atrás apenas do oxigênio. O nitrogênio está presente nas moléculas de aminoácidos constituintes das proteínas, sendo assim um elemento essencial para seres vivos, e constitui cerca de 78% da atmosfera. O ciclo do nitrogênio pode ser dividido em 3 etapas. A fixação. O processo de fixação corresponde à retirada de nitrogênio da atmosfera e à sua transformação em amônia, a qual pode ser assimilada pelos seres vivos. Esse processo pode ser realizado pelas cianobactérias em meio aquático, por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azotobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Podem ocorrer também a fixação atmosférica do nitrogênio, por meio de descargas elétricas. No entanto, esse processo ocorre em menor escala. Nitrificação. A amônia produzida anteriormente, bem como liberada pelos acessos de excreção de animais e decomposição, é convertida no solo em nítritos e nitratos, substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Esse processo é realizado por bactérias denominadas nitrificantes do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Desnitrificação. Nessa etapa, bactérias denominadas desnitrificantes retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, e devolvem-no à atmosfera de forma gasosa. E por fim a gente tem o ciclo do oxigênio. A principal forma de produção de oxigênio é pelo processo de fotossíntese realizado pelos organismos autotróficos fotossintetizantes, como plantas e algas. Esses organismos assimilam o dióxido de carbono, CO2, para a produção de matéria orgânica e liberam no ambiente como um dos produtos finais do processo, o gás oxigênio, O2.
O oxigênio liberado na atmosfera será utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular. Um dos produtos finais da respiração celular é o dióxido de carbono, que será liberado no ambiente. Assim, podemos observar como o ciclo do oxigênio e do carbono estão interligados. É importante destacar que o oxigênio produzido também participará de formação da camada de ozônio. Então, basicamente é isso. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos. Eles fazem uma formação de conjunto para trabalharem com a tal reciclagem. E são eles que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos e façam a tal combinação. Esse conjunto de fatores é muito importante para a reciclagem dos biogeoquímicos.